Todos os anos, milhares de profecias são lançadas na internet, umas verdadeiras e outras falsas. Mas as poucas que são verdadeiras costumam nos assustar bastante, principalmente aquelas que têm a ver com um suposto apocalipse que talvez já estamos vivendo. E você? Você já parou para pensar um pouco e refletir sobre essas profecias que de fato aconteceram? Seria isso uma mera coincidência ou uma realidade que muitos de nós não gostariam de enxergar? Supostamente, parece que o impossível aconteceu. Muitas pessoas chegaram até a duvidar da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, a maior potência mundial. Bem, como foi dito, parece que o improvável aconteceu. Porém, existe uma profecia rondando pela internet de uma bruxa que ganhou de certa forma um respeito porque muitas das suas previsões aconteceram. E ela afirmou que Donald Trump não vai assumir o poder e se ele ficar, será por pouco tempo. Seria isso verdade? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, sejam bem-vindos à creche obscura do tio Lu. Donald Trump virou presidente dos Estados Unidos. Uma coisa que muitas pessoas chegaram até a duvidar, achavam até um absurdo pensar na hipótese da eleição de Donald Trump. Mas o improvável parece que aconteceu e agora existem diversas discussões e debates na internet acerca do assunto. O que mais assusta são algumas previsões acerca dessa temática. Por exemplo, falamos no vídeo passado sobre a previsão do desenho Os Simpsons da eleição de Donald Trump. Uma previsão que parece que aconteceu há mais ou menos 16 anos atrás. Seria de certa forma o episódio dos Simpsons um alerta para o que estava para acontecer? E agora, recentemente, uma bruxa bastante conhecida na internet, ela era bulgária, ela afirma que Donald Trump talvez nem chegue a assumir o governo, e se ele assumir será por pouco tempo. Será que isso é uma verdade? Será que é apenas uma brincadeira de internet? Será que essa profecia vai se concretizar? Bem, eu não sei se você conhece, Baba Vanga é o nome da suposta bruxa. Ela já previu alguns acontecimentos que se tornaram realidade. Portanto, isso gerou um certo respeito das pessoas por ela, porque ela acabou acertando algumas previsões bastante sinistras. Ela costuma fazer previsões catastróficas sobre o destino do nosso planeta. Ela havia dito, por exemplo, que 2016 seria marcado por uma grande guerra islâmica. E isso de fato aconteceu. Na década de 80, ela afirmou também ter previsto o ataque de 11 de setembro. Algumas testemunhas da época afirmam que ela já estava alertando as pessoas sobre o que aconteceria em 11 de setembro de 2001. E isso torna tudo ainda mais assustador. Agora, ela dá notícias nada animadoras para o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ela fez uma profecia acerca dele.
Baba afirmou que Obama será o último presidente dos Estados Unidos. Mas por que ela está falando isso? Então, se ele será o último presidente dos Estados Unidos, quem é que vai governar aquela grande nação? Então, tudo agora começa a ficar muito sinistro. O presidente eleito, Donald Trump, assume em 20 de janeiro agora de 2017. E existem muitos mistérios em torno da sua eleição. Mas Baba, essa bruxa, garante que ele não vai chegar ao cargo. O motivo ela não quis revelar. Ela apenas disse que Donald Trump não vai assumir o governo dos Estados Unidos. E ela garantiu, ela falou como uma profetisa que garantiu. E o que deixa tudo ainda mais assustador é porque existem profecias muito bizarras de anos atrás que ela fez e todas se concretizaram. Como agora nós temos o exemplo da Guerra Islâmica e também do ataque de 11 de setembro, que desde a década de 80 ela já havia alertado as pessoas de que haveria um grande ataque terrorista no dia 11 de setembro nos Estados Unidos. Então as pessoas que, de certa forma, acompanham a vida da bruxa estão bastante assustadas. Agora, em torno de tudo isso, existem algumas teorias bastante loucas e bizarras e algumas até mesmo contraditórias. Então vale lembrar que tudo isso aqui que nós estamos apresentando são notícias que rondam pela internet. Não trata-se da opinião do canal. Como por exemplo agora nós estamos noticiando algo que uma bruxa chamada Baba, que é da Bulgária, ela é cega, ela que está afirmando que Donald Trump não vai assumir o governo dos Estados Unidos. Nós aqui do canal não estamos afirmando nada, não estamos garantindo nada. Estamos apenas noticiando os fatos e trazendo algumas evidências para que vocês possam refletir juntamente conosco sobre esses acontecimentos. Então as teorias que estão rondando em cima dessa temática são loucas e ao mesmo tempo contraditórias. Uma dessas teorias reforça um documentário que nós apresentamos aqui sobre a possibilidade dos Illuminati serem do bem. Mas que teoria absurda é essa dos Illuminati serem do bem? Lembrando que não estamos afirmando isso, são teorias. Essa teoria dos Illuminati serem do bem, eu vou deixar o link aí na descrição do documentário, mas em breve resumo. Os Illuminati possivelmente seriam do bem, segundo alguns teóricos da conspiração, porque eles são a nova ordem mundial lutando contra a velha ordem mundial que de fato escraviza a população. Então a nova ordem mundial, segundo esses teóricos da conspiração, seria a salvação da humanidade. E os Illuminati, em segredo, estão tentando derrubar a velha ordem para salvar de fato a humanidade de toda essa catástrofe que está acontecendo e que virá acontecer pelo mundo. Por exemplo, a redução populacional, segundo essas teorias, não é um objetivo dos Illuminati, mas sim da velha ordem mundial. Bem, isso tudo é uma teoria bastante complexa. O link dessa teoria está aí na descrição do vídeo, vocês podem ir até o vídeo e assistir o mesmo e tirar as suas próprias conclusões. Lembrando mais uma vez que não é uma afirmação do canal, não é a opinião do canal. O canal não está afirmando que os Illuminati são do bem. Nós apenas apresentamos uma teoria. Cabe cada um assistir, analisar e tirar a conclusão e acreditar no que quiser. Então, o que o Donald Trump tem a ver com isso? Donald Trump, segundo essas teorias, seria alguém de dentro dos Illuminati que acabou entrando e sendo eleito democraticamente nos Estados Unidos, e a velha ordem mundial, as pessoas que são da velha ordem mundial, tentaram queimar a imagem de Donald Trump para que ele não fosse eleito, porque ele não representa os interesses da velha ordem mundial. Então, por isso, agora, com a eleição de Donald Trump, os Illuminati, que segundo essa teoria talvez sejam do bem, conseguiram avançar e dar uma rasteira na velha ordem mundial. E Donald Trump estaria ali a serviço dos Illuminati. Então, logo, a velha ordem mundial teria uma carta na manga para poder tirar
Donald Trump do poder. O que eles vão fazer, aí a gente não sabe dizer. Tudo isso é apenas teorias, não são verdades confirmadas. E a outra teoria também é toda contraditória em relação a essa. Então agora os Illuminati nessa teoria são do mal, são aquela velha história dos Illuminati, redução populacional, domínio mundial e por aí vai. Os Illuminati teriam uma carta na manga para tirar Donald Trump do poder. Segundo essas outras teorias, outros teóricos da conspiração acreditam que Donald Trump não faz parte dos Illuminati e que ele representa interesses contrários aos Illuminati e que os Illuminati têm uma carta na manga para tirar Donald Trump do poder. Mas a pergunta maior nesse vídeo é a seguinte: será que a profecia da bruxa Baba é verdadeira? Independente de que lado Donald Trump esteja, se a profecia acontecer, ele não vai assumir o poder. São teorias bastante controversas, confusas e contraditórias, mas são fatos que nós coletamos na internet. Isso aqui não é a opinião do canal, nós não estamos afirmando nada. Cabe cada um analisar e tirar as suas próprias conclusões. Porque o nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.